Olá, querida igreja, paz do Senhor. Bom estarmos aqui. Nós louvamos a Deus pela tão grande e gloriosa salvação que Ele tem nos dado. E por essa salvação temos que lutar para preservá-la até o dia da vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus. Hoje estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD, que tem sido bênção em nossas vidas. A leitura que faremos para iniciarmos a nossa aula é no livro de Salmos 84. Salmos de número 84. O salmista aqui expressa alegria, em estar na casa de Deus para aprender com o Senhor. E é o que estamos fazendo, é o que ao longo dos anos a Igreja Assembleia de Deus tem tido a nossa escola bíblica dominical como canal de bênção e a nossa maior agência de ensino, tem sido bênção em nossas vidas. Salmo 84 vai nos dizer assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém. Esta é a palavra. Nós estaremos orando para que Deus mais uma vez venha falar ao nosso coração. Pastor Wallace, ele estará hoje ministrando Deus que comanda o futuro, Então oremos pela sua vida e oremos também por cada um dos alunos. Pai Celestial, mais uma vez, ó Deus, chegamos perante o Senhor para agradecer-lhe, ó Deus, pela vida, para agradecer-lhe pela salvação, pela presença do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Mais uma vez, comparecemos aqui perante o Senhor para estarmos, ó Deus, estudando a Tua Palavra. Oramos, Pai Celestial, pelo pastor Wallace, que tem sido bênção para nossas vidas na área do ensino. Oramos, ó Deus, para que mais uma vez o Senhor venha usar o Teu servo como canal de bênção para nossas vidas. Oramos, ó Deus, por cada aluno, por cada ouvinte, que essa palavra, meu Deus, possa trazer, papai, uma mudança, ou no sentido, ó Deus, também de estar edificando as nossas vidas, melhorando o nosso conhecimento e o nosso entendimento acerca da Tua vontade para com as nossas vidas. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, que o Senhor toca, meu Deus, nessas vidas, repreendendo todo o mal. Abençoa, Senhor Deus, a nossa família, abençoa, meu Deus, a nossa denominação. Abençoe, meu Deus, esta nação. Abençoa, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor Wallace.
Meus irmãos, a paz do Senhor, graças ao nosso Deus que nos concede mais essa manhã, o privilégio que nós temos de estarmos na casa do nosso Deus. Também quero cumprimentar os nossos irmãos internautas que estão participando conosco nessa manhã e também, posteriormente, muitos dos irmãos acessam o YouTube e vêm participar das nossas aulas. Bem-vindo a você também, e vamos estar estudando mais uma porção da palavra do nosso Deus. Alguns irmãos participam conosco aqui no Tempo Central e convido também os outros irmãos, nossos irmãos em Cristo aqui do Tempo Central. Há bastante espaço aqui, se alguns irmãos quiserem participar conosco nos próximos domingos, tem toda a liberdade devido ao tamanho do nosso templo. Muito bem, irmãos, hoje nós estamos encerrando o segundo trimestre, e esse segundo trimestre, ele foi um pouco complexo por causa do início da pandemia. Nós iniciamos ministrando sobre a igreja eleita, que baseado na epístola aos Efésios, porém, devido ao fato que na época, muitas das congregações, não somente do nosso ministério, mas praticamente do Brasil inteiro, não teve tempo de receber as revistas e distribuí-las às suas congregações, razão pela qual nós utilizamos 6 aulas avulsas, essa é a nossa última, dessas 6 que nós viemos ministrando, e assim, no próximo domingo, nós estaremos iniciando o terceiro trimestre. E algumas das nossas congregações, do nosso ministério, estará usando a revista dos jovens, quando o tema da revista dos jovens é sobre tempos de conquista, baseado no livro de Josué. Enquanto outras congregações, na maioria delas, estarão ministrando a lição tratando sobre Efésios. E nós aqui no Tempo Central, nós vamos estar ministrando a respeito do livro de Josué, pois eu pude ministrar aqui até a 7ª lição, e então não faz sentido eu repetir essas lições em Efésios. E aí nós estaremos ministrando no próximo trimestre o livro de Josué. E aí eu sugiro você começar até ler o livro de Josué essa semana, para que nós possamos iniciar no próximo domingo, e você já está ciente a respeito do contexto histórico e as suas implicações. O texto bíblico da nossa aula de hoje está baseado em Isaías, capítulo 44. Você pode abrir a sua Bíblia comigo. Creio que muitos dos irmãos que estão em casa comigo, eu estive, antes de eu assumir esse microfone, eu dei uma olhadinha no meu celular, estávamos com, parece que com 47 pessoas já aguardando a aula. Então, abra comigo a sua Bíblia em Isaías 44, e também nós vamos ler versículos no 46 também. Isaías 44, verso 6 e o verso de número 7, diz assim: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu, e anunciará isso, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Este que anuncie as coisas futuras, eis que anuncio as coisas futuras e as coisas que ainda hão de vir. Capítulo 46 do mesmo livro de Isaías, nós vamos ler do verso 9 ao verso de número 13. Isaías,
46, do verso 9 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente e o homem do meu conselho desde as terras remotas, porque assim o disse e assim acontecerá, eu o determinei e também o farei. Ouve-me, ó duros de coração, vós que estáis longe da justiça, faço chegar a minha justiça e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação e em Israel a minha glória. Amém, irmãos? Graças ao nosso Deus, o profeta Isaías trata muitas e muitas vezes desse contexto a respeito da soberania de Deus, por ser ele o profeta messiânico, aquele que trata já 700 anos antes do nascimento de Jesus, falando a respeito da pessoa bendita de Jesus. Muito bem, o nosso objetivo geral da nossa aula de hoje é entender que o Deus da Bíblia tem o tempo nas suas mãos. Ele conhece o passado, ele controla o presente e ele anuncia o futuro. Então, isso deixa bem entendido que nós iremos falar sobre o quê? Sobre o tempo. Mas o tempo do controle do nosso Deus. Pois bem, o tempo, para a introdução da nossa aula, o tempo sempre foi um grande dilema, um grande problema para o ser humano. Principalmente no que trata, no que restringe ao futuro. Por quê? Porque o tempo, ele se nos escapa. Quando nós lemos o texto de Tiago, ele diz o seguinte: vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Isso mostra para nós que o tempo para nós é um dilema. Enfim, o que é o tempo? Vamos ver sobre isso. O que é o futuro? Podemos realmente conhecer o futuro? Então, vejamos o que a Bíblia revela a respeito do amanhã. De fato, Deus tem controle sobre o que há de vir? Então é sobre isso que nós iremos estudar nessa aula de hoje. O que a Bíblia fala sobre o futuro da igreja e da humanidade. Ok, meus irmãos? Então nós vamos tratar sobre Deus no comando do futuro, do tempo, e, na verdade, nós vamos fazer aqui uma análise, o que Deus fala do futuro da igreja e o que a Bíblia trata sobre o futuro da humanidade. Para isso, nós vamos utilizar 3 tópicos para a nossa aula. O primeiro tópico, nós vamos tratar sobre Deus, o tempo e o futuro. Vamos conceituar aqui sobre eternidade, vamos conceituá-lo, e para depois, no nosso segundo ponto, nós vamos tratar sobre o glorioso futuro da igreja.
E por último, nós vamos terminar a nossa aula hoje tratando sobre o tenebroso futuro dos ímpios, daqueles que não abraçam a fé na pessoa de Jesus. Muito bem. No nosso primeiro ponto, então, nós vamos tratar sobre Deus. Eu já fiz a leitura bíblica em Isaías, e nós vimos na leitura do texto de Isaías que Deus é soberano, Ele faz a sua vontade, ou seja, aquilo que lhe apraz, e Ele é Deus. Ele é o primeiro, Ele é o último. Então vamos conceituar aqui os termos tempo e o termo eternidade. A palavra tempo, ela existe vários termos no grego e também no hebraico, não somente um, mas nós temos vários termos, tanto no grego quanto no hebraico, que designam a palavra tempo. Mas a palavra, esse termo, tempo mais conhecido é cronos. Cronos vem da palavra cronômetro, vem da palavra cronologia. E essa mesma palavra no grego, cronos, no latim é tempus. Ou seja, tanto no latim quanto no grego, a palavra tempo significa cortar, significa decepar. Cronos, na verdade, é o quê? É uma divisão. Por quê? Porque tempo é aquilo que divide o dia em frações ou períodos de tempo. Deus, ao fazer todas as coisas, quando Ele fez pelo poder da sua palavra, então a lua e o sol, Ele disse que era para marcar o dia e a noite. Então o ser humano, ele vem calculando, marcando datas, as coisas através do tempo. Então, o tempo será o quê? Obviamente, absorvido pela eternidade, onde não haverá mais tempo. Ou seja, o que é eterno não está preso, suscetível ao tempo. Isso significa que o tempo, num tempo futuro, será absorvido pela eternidade, porque na eternidade não haverá tempo. Vamos tratar sobre a eternidade. Eternidade na Bíblia, também existe alguns termos, estive lendo nos léxicos do grego, eu pude contar 8 palavras para explicar, para designar o termo eternidade. Mas o termo mais utilizado é aionios. Esse termo aionios no grego, ele tem a ideia daquilo que não tem fim. E é um termo muito utilizado na filosofia, era um termo grego muito utilizado na mitologia grega. Então, essa palavra aionios significa assim, sem fim, é atemporal, ou seja, não está no tempo. Em outras palavras, aionios significa eterno. Isso aqui, Nori, me faz lembrar, para explicar sobre eternidade, eu lembro de algumas, parece que eu não lembro qual das minhas filhas, mas às vezes ficava perguntando sobre Deus, como explicar sobre Deus. Eu lembro que na época eu falava a respeito de que Ele é eterno, Deus ele subsiste em si mesmo. Então uma das formas que eu expliquei para ela, porque nós dependemos de tudo que é físico, de tudo que é material, e Deus, por Ele ser Espírito, Ele vive na eternidade, Deus não tem tempo. Então eu falei, uma das formas que eu utilizei para mostrar para ela é isso aqui, ó. Eu lembro que eu estava diante de uma mesa, e diante da mesa eu falei para ela assim, olha, então você imagina que daqui para cá é eterno, e daqui para lá é eterno. Isso mostra que esse espaço que nós temos aqui é o espaço que Deus criou, um espaço que nós estamos vivendo, e esse espaço vai ter um fim. Deus estabeleceu o tempo e o fim de todas essas coisas por causa do pecado. Deus, no início, Ele castigou a terra, a humanidade com a água, mas o profeta Pedro, ele esclarece muito sobre isso.
de que Deus ele exterminará com fogo e renovará e fará novos céus e nova terra. Então, eternidade é o quê? Para nós existe um tempo. A gente trabalha, lida com o tempo. Porém, nós temos que entender que o ser humano, depois que ele foi criado, ele não morre mais. Então, o homem, a partir daí, ele vai viver na eternidade. O ser humano vai viver na eternidade, tanto no Hades, quanto no reino com Deus. Tanto no Hades, o homem vai viver eternamente, porque depois de criado, o ser humano não morre mais. Ele terá a morte física. Nós sabemos que existem muitas filosofias aí, como existencialismo, niilismo, tantos filósofos, até falei sobre alguns ateus na aula passada, que eles não creem, né, no futuro, na eternidade. Mas a Bíblia nos ensina, e nós cremos na palavra de Deus, e confiamos plenamente na palavra do Senhor. Então, prosseguimos, podemos dizer o seguinte: somente Deus sempre existiu. Somente Ele sempre existiu, e Ele é eterno, e Ele sempre existirá. Então, aí eu coloco o termo para tempo, que é muito aplicado, muito utilizado pelos teólogos, dizendo o seguinte, esse termo é muito usado por Agostinho, pelo fato de Agostinho ser um neoplatonista e a forma como ele entendia a filosofia de Platão para explicar a questão do tempo. E não temos como explicar o tempo e a eternidade se não for dessa forma, porque nós utilizamos termos humanos para falar da eternidade, coisa que nós ainda não estamos vivendo. Nós usamos termos bíblicos para falar de Deus que é eterno. Então, a maioria dos teólogos diz o seguinte, que Deus vive fora do tempo, por Ele ser o quê? Transcendente. E essa própria palavra transcendente vem de quê? Do termo transcendência, do latim, que significa além de, que é um termo utilizado na filosofia, no campo da metafísica, para dizer que Deus, Ele vive além da criação. Então isso é transcendência. Deus transcende a todo pensamento, a toda razão. Deus transcende ao ser humano. Mas o interessante é que os teólogos, ao explicar que Deus vive fora do tempo, por ser transcendente, mas ao mesmo tempo, Deus, Ele é um Deus imanente. Ou seja, a palavra imanência também significa presente, ou seja, habitação. Porque imanente é aquele que habita. Então, nosso Deus, Ele é transcendente, mas é imanente ao mesmo tempo. Olha, se Jesus, Ele é Deus, Ele se fez homem. Então, nós temos Jesus, quando o Jesus histórico, que é Deus, se fazendo presente e imanente. O mesmo Jesus que subiu aos céus, Ele hoje se faz presente e habita em nós através de quem? Da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, Ele transcende a todo pensamento, Ele transcende a toda a criação, porque Ele é Deus, o Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo, o Espírito Santo, Ele habita em nós, Ele mora em nós. Então Deus é um Deus transcendente, mas é um Deus imanente. É um Deus que fala, é um Deus que comunica com o ser humano. Isso mostra que um Deus imanente, então Ele precisa envolver-se no tempo e nas mudanças. Ele somente se envolve no tempo e na mudança, mas continua eterno. Ele faz isso por causa do ser humano. Então vejamos, a vida temporal, ela é representada pela vida física. O homem, como ser material e também imaterial, por quê? Porque o homem, ele tem essa parte física, que é a parte material, mas o homem também, ele é imaterial. Ele tem uma parte, nós temos uma parte que é espiritual, que é o quê? O próprio espírito e a alma. Então nós somos tricotômicos. Nós temos corpo, alma e espírito. Essa parte corpórea nossa, que faz parte da nossa vida, ela então é temporal.
o nosso físico, essa parte toda física nossa, essa matéria nossa, ela é temporal. Só que também nós temos uma parte espiritual, que é imaterial. Essa parte material, ela pode experimentar tanto o tempo quanto a eternidade. Por que isso? Porque Deus, Ele quando fez o homem, Adão, lá no Éden, Ele fez uma estátua. Eu sempre falo assim, que é Deus, porque Deus formou o homem do pó da terra. Então, eu imagino que Deus fez aqui uma estátua ali, ó. O que Deus fez em seguida? Ele assoprou nas narinas de Adão, ele tornou-se ser vivente. Então, Deus passou dele para Adão parte dos seus atributos, que é a vida. E aí, a alma e o espírito é essa parte nossa, imaterial, que veio de Deus e essa volta ao Senhor, isto é, se essa pessoa conhecer a Jesus, se manter na presença do Senhor, essa parte material volta a Deus. Mas se a pessoa permanecer rebelando contra Deus, como eu lecionei aqui na aula passada, ela não volta a Deus. Essa vida, essa parte imaterial do ser humano, ela dará conta a Deus. Capítulo 2 de Romanos, a Bíblia é repleta dessas expressões. A pessoa voltará onde? Para o Hades, lugar que é onde há tormento, onde há ausência constante de Deus. Isso nos diz o seguinte, que o ser humano, então, ele vive tanto no tempo, que é hoje, quanto na eternidade, futuramente. Só para ajudar nisso, ao lermos os primeiros capítulos de Apocalipse, nós vamos lembrar de quem? De João, o que escreveu o Apocalipse. Ele estava na ilha de Patmos, e quando na ilha de Patmos, ele foi tirado em espírito. Isso significa que o corpo dele estava lá no local, o corpo estava morto, porque estava sem o espírito, e nós, sem a nossa parte imaterial, esse corpo perde a vida. E o livro de Apocalipse relata claramente que ele, João, foi levado em espírito aos céus. Um anjo o pegou pela mão. Olha que interessante os termos metafóricos da Bíblia. Ele foi pego pela mão. E o livro de Apocalipse mostra o quê? Que ele, João, ele chorou, ele ajoelhou, ele clamou: quem há de abrir os livros? Quem é digno de desatar os livros? Mas ele não estava de forma corpórea, ele estava apenas na forma espiritual, ou seja, imaterial dele. Caminhando aqui, vamos tratar então, agora, a respeito diretamente sobre Deus eterno. Já que eu disse e fiz abordagem a respeito da eternidade, de tempo, vamos falar um pouquinho a respeito agora especificamente sobre Deus. Olha, para nós, seres humanos, o tempo está subordinado à duração da vida. Quantos anos eu vou viver? Que tempo eu vivo? Em Gênesis capítulo 6, o verso 3, por exemplo, quando Deus estava falando com Noé, por causa o fato do povo estar cada vez multiplicando mais os pecados sobre eles, então Deus diz o seguinte: os dias dos homens serão 120 anos. Isso é o primeiro texto que nós temos na Bíblia, Deus marcando um tempo para o ser humano. Ou seja, os dias até chegar o dilúvio seria 120 anos. Então, todas aquelas pessoas que viveram até ali, naquele período, só viveram mais 120 anos. Então, nós encontramos esses termos tratando a respeito. Quando nós lemos o texto de Salmo, olha, os salmistas, o Salmo 90 e muitos outros salmos, 93, os salmistas, eles lidam muito, porque o salmista está tratando de quê? De situações históricas deles, de oração, de momentos cruciais da vida deles. O Salmo 90, por exemplo, e o verso 10, é um verso muito conhecido do Salmo 90, que é o 10, fala assim, olha: a duração da nossa vida é de 70 anos. Nós estamos lendo o texto no contexto, né, daquela época dos dias de Davi. Na verdade, quem escreveu aqui foi Moisés. A duração da nossa vida é de 70 anos.
E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passam rapidamente e nós voamos. Se uma pessoa então viver 90 anos ou 100 anos, para nós passa muito rápido. Essa expressão poética que nós temos aqui de Moisés, diz assim, e nós voamos. Isso mostra que nós não percebemos, o tempo passa muito rápido. 60 anos aqui nessa vida é muito pouco, 80 anos é muito pouco tempo. Quando nós lemos a história, as coisas que se passaram, a gente fica imaginando aquelas pessoas, como eles viveram, e o estilo de vida deles naquela época, e tentamos entender isso. Então, para nós humanos, nós estamos relacionados o quê, irmãos? Aos fatos históricos. O tempo para nós está relacionado aos fatos históricos, às comemorações, né? Aquelas coisas que nós fizemos em algum tempo, e nós lembramos dele, das datas, as comemorações que nós ainda pretendemos fazer, as sequências, né? E as designações das coisas, das metas que nós pretendemos nos dias futuros. Isso significa que para nós, seres humanos, nós estamos muito ligados ao quê? Ao passado, ao presente, e o presente ele é tão curto que em poucos segundos ele deixou de ser presente, ele já é passado. Então o presente ele é muito curto, em certa situação o presente passou, ele já é futuro, já é passado. Então existe algum tempo que eu estou falando com os irmãos, que aquele tempo já passou, já é um passado. E também para nós seres humanos, não somente o passado, o presente, mas também pensamos no futuro, e às vezes nós planejamos muito mais coisas para o futuro e esquecemos do nosso presente. Porém, Deus, Ele é eterno. O profeta Jeremias e os profetas gerais, os salmos, eu quero apenas pegar um texto, como também o que eu li no início da nossa aula, o próprio Isaías falando que Israel é o rei e eterno. Mas eu busquei esse texto de Jeremias 10:10, onde a Bíblia afirma que o Senhor é o Deus vivo e rei eterno. Então o termo é bem claro, Ele é o Deus vivo e rei eterno. Isso então significa que Deus não está e nunca esteve subordinado ou limitado ao tempo. Nós vivemos subordinado ao tempo, planejamos as coisas com base no tempo, mas Deus nunca esteve e nunca estará limitado ao tempo, por Ele ser eterno. Olha, quando nós olhamos as Escrituras, nós vamos, quero ler o texto, você pode abrir sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, eu vou ler também um em Isaías. Em Êxodo, no capítulo 3, eu vejo esse texto como muito necessário para embasamento da nossa abordagem, porque nós vamos analisar aqui Deus em 3 verdades sobre a eternidade dele, porque ele existe por si mesmo. Êxodo 3:14 nos diz assim, está na tela para você ler. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Essa é a primeira expressão que nós temos de Deus, quando Ele está usando o termo que retrata a Ele como o primeiro e o último, ou seja, a Ele, Deus, retratando Ele como eterno. Em Isaías 44, o verso 6, que eu li no início da nossa aula, ele diz assim, olha:
Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. O que ele diz? Eu sou o primeiro e eu sou o último. Fora de mim não há Deus. Deus então é o quê? Deus, ele existe por si mesmo. Aonde as crianças perguntam e falam assim, mas quem é o papai de Deus? Deus não tem pai, Deus não tem mãe, Deus subsiste por si mesmo. Não tem como se explicar. A forma para nós falarmos sobre Deus estão reveladas nas Escrituras, e a única forma que nós temos para tratar de Deus é o que nós temos nas Escrituras e revelado por Ele, da forma e da maneira como Ele quis se revelar. Quando nós vamos lá, voltando ao Salmo 90, o verso 2 do Salmo 90, verificaremos que Deus, Ele é eterno, Ele é o autor do tempo e não está condicionado ao tempo, que é diferente do ser humano. Por isso que muitas vezes o ser humano tem muita dificuldade para compreender as coisas de Deus. Olha o verso 2 do Salmo 90. Antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Olha o Salmo 93, verso 2. O teu trono está firme desde a antiguidade. Esse é um outro termo no hebraico para tratar de eternidade, quando fala de antiguidade. Então, o seu trono está firme desde a antiguidade, tu existe desde a eternidade. Então imagina, por isso que às vezes nós falamos do tempo passado de Deus, quer dizer, desde a eternidade. Porque para nós, as coisas estão ligadas a um tempo. E o escritor, para falar de Deus, ele tem até que utilizar esse termo, desde a eternidade. Porque isso é um termo nosso, humano, para falar de Deus. Porque, na verdade, para ele, Deus não existe isso desde a eternidade. O apóstolo Pedro, ele escreve na sua epístola dizendo que um dia, para Deus, é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia. Ele é eterno. Ainda eu coloco um outro texto aí, em Isaías, o capítulo 43 de Isaías, e o verso de número 13, só para fortalecer esses termos, tem aí na tela para você. Isaías 43 e 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? É um outro termo para falar de Deus, na sua imutabilidade, que Ele é eterno. O outro que eu quero abordar é que esse Deus é eterno, e Ele mesmo diz que Ele não muda. O último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, o capítulo 3 e o verso de número 6. Nós temos a expressão de Deus falando ao profeta Malaquias 3 e 6. Vamos lá no texto. O Carlos está sempre atento e colocando para nós aí na tela para os nossos internautas. Malaquias 3 e 6. Eu sou, voltando o texto. Eu, o Senhor. O que está escrito na frente? Não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O que significa esse texto para Israel? Deus está usando o profeta Malaquias, dizendo para ele o seguinte: eu fiz um pacto com Abraão, Isaque e Jacó, como eu fiz um pacto com os patriarcas em relação à posteridade deles para com Israel, então eu não mudo, apesar dos pesares, apesar da forma como vocês, judeus, agem, eu não mudo, por isso eu não vos consumo, por isso que vocês não são consumidos, por isso que eu não acabo com vocês.
É isso que Deus está usando o profeta Malaquias para dizer. Então Deus é o quê? Imutável. Deus não muda. O que Ele disse, Ele executará. Dentro ainda desse nosso primeiro ponto, nós vamos falar agora sobre o tempo e eternidade. Assim como o tempo está relacionado à dimensão humana, né? Tudo nosso está ligado à nossa dimensão humana, as coisas eternas, elas já estão totalmente relacionadas a Deus. Isso significa que o tempo teve um início, mas ao lermos as Escrituras, nós não conseguimos entender e saber se o tempo terá um fim. Não sabemos. Agora, lendo as Escrituras, nós sabemos que as coisas, elas permanecerão na eternidade. Agora, se na eternidade que nós vamos viver, terá a ideia de tempo, a Bíblia não deixa nada disso claro para nós. Então, a ideia que nós temos, primariamente, é de que nós viveremos eternamente. Isso sim, mas nós não temos ideia se existirá a ideia tempo na eternidade. A vida humana, ela está situada onde? No tempo. Ela tem um início e ela tem um fim. Mas Deus não está limitado à ordem cronológica, como nós vivemos cronologicamente. Ainda dentro desse aspecto, desse entendimento sobre Deus e a eternidade, vamos verificar. Deus, Ele não teve início, não teve fim, e não tem fim. Lemos esses textos. Porém, nós temos que entender que Ele é o início e também o fim de todas as coisas. Deus Ele não tem começo nem fim. Mas Ele é o início, ou seja, todas as coisas tiveram início nele. E todas as coisas dessas que Ele criou, terá fim. Fim por Ele ter estabelecido dessa forma. Voltando a alguns outros textos de Isaías, nós vamos verificar que Deus não está então condicionado ao tempo, razão pela qual Ele conhece o passado, Ele conhece o presente e o futuro. Por quê? Porque Deus, Ele vive tanto passado quanto futuro e presente. Ele vive eternamente no tempo presente. E Deus não é afetado pelo tempo. Olha, Isaías 40, o verso de número 28. Isaías 40 e o verso 28 diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Então Deus não está condicionado ao tempo. Por quê? Que cansaço, fadiga, isso é coisas para pessoas, são coisas para a gente. Ainda Isaías 57, eu estou usando esses textos para fortalecer o entendimento e compreensão da eternidade de Deus. Isaías 57, o verso 15. Olha o que diz Isaías 57 e 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito. Aqui o texto está mostrando um Deus transcendente, mas um Deus ao mesmo tempo imanente. Então, vou ler o texto de novo. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar os corações dos contritos. Deus não está condicionado ao tempo, ao passado, ao futuro
Ele é transcendente, mas é um Deus imanente, que nos conhece, sabe como nós somos e como nós vivemos e as dificuldades e lutas pelas quais nós vivemos. Eu quero ler apenas um texto de Provérbios, se você puder abrir comigo, Provérbios 8 e o verso 23. Nós vamos verificar aqui, porque eu já falei agora há pouco a respeito, quando nós tratamos de eternidade, muitas vezes nós falamos dentro da linguagem eternidade que existe passado e futuro. Então a Bíblia, ela refere a eternidade nesses dois aspectos. A eternidade passada, que é o texto que eu acabei de ler agora há pouco, Isaías, e a eternidade futura. Então apenas Provérbios 8 e 23 irá nos ajudar a fortalecer esse entendimento. Olha o que diz aí. Desde a eternidade, aqui esse texto está tratando da sabedoria, que é Deus. Desde a eternidade fui ungida, a sabedoria. Desde o princípio, antes do começo da terra. Segura um pouco o texto, por favor, Carlos, na tela. Veja, o que Deus está dizendo em relação a Ele e a sabedoria. Desde a eternidade fui ungida. Então, uma eternidade do passado. Desde a eternidade fui. O verbo está no passado. Desde o princípio, olha lá, ou seja, desde o começo, antes do começo da terra. Ok, Carlos, obrigado. Esses textos vão nos mostrar, vamos lá no último livro da Bíblia então, só para a gente mostrar o futuro. Apocalipse 22, nós temos em Apocalipse 22, o verso 5, uma passagem do texto falando exatamente a respeito já da igreja, do povo glorioso já em novos céus e nova terra. Apocalipse 22 e 5 vai dizer assim, olha, ali aonde? Está falando da eternidade. Aqui o texto está falando de quando Deus fizer novos céus e nova terra, onde todos os redimidos estarão com Deus na sua presença. Então está falando da eternidade futura. Então vamos lá no texto, Carlos, por favor, pode voltar. E ali não haverá mais noite. Aí, pastor Edmar, então se não haverá mais noite, significa que não vai ter dias. E não será necessário de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Amém, irmãos? Isso significa, quando nós lemos as Escrituras, nós vamos entender então com a linguagem humana, quando os escritores inspirados por Deus para tratar de eternidade, então o próprio Deus está falando a respeito de eternidade em dois aspectos. Eternidade passada, quer dizer, algo que Deus pensou lá antes de existir essas coisas, quer dizer, nós chamamos isso de eternidade passada. O próprio texto nós temos de Apocalipse e também um texto de Efésios, que Jesus Cristo já estava determinado lá antes da consumação, antes de Deus ter feito os céus e terra, de que Ele morreria pela humanidade. Então isso é o quê? É a eternidade. Na nossa linguagem, nós chamamos isso teologicamente de eternidade passada e também eternidade futura. Vamos falar sobre o futuro? Ok. O futuro, já que nós estamos tratando bastante sobre isso, o futuro é sempre inquietante, um problema para o homem. Quando nós lemos Mateus no capítulo 6, nós vamos encontrar Jesus falando bastante a respeito disso, porque vós estáis inquietos. Vamos lá no texto, Mateus 6. O homem, o ser humano, ele vive muito inquieto quanto ao que é a vez de comer, o que é a vez de vestir, sobre as coisas futuras. O ser humano tem essa preocupação muito grande. Estamos vivendo um período de pandemia, muitas empresas quebrando, Estamos vivendo, as pessoas estão pensando, eu não aguento mais um mês desse jeito. Quantas empresas aí já fecharam, tiveram que mandar funcionários embora? Quantas pessoas estão desempregados? Isso por quê? Porque nós estamos preocupados com o amanhã, estamos preocupados com o futuro. Nós temos essa preocupação. Então o futuro é sempre inquietante para o homem.
Mas quando nós estamos embasados na palavra de Deus e conhecemos ao Senhor nosso Deus, que Ele é eterno, que Ele governa, que Ele comanda o futuro, eu não preciso me preocupar com o futuro, porque o nosso Deus é um Deus que comanda o futuro. Mateus 6, e o verso de número 25, está dizendo assim, Jesus falando: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais preciosa que o alimento? E o corpo mais, eu estou acrescentando aqui, importante do que o vestuário? O próprio Jesus está deixando isso bem claro. Olha, ainda, no versículo 31, do mesmo capítulo: portanto, não andeis ansiosos dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Se você for para o 34, que eu estou sugerindo, aí está: portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio infortúnio, ou basta cada dia o seu próprio mal, os seus próprios problemas. Aqui Jesus está falando com quem? Falando com os discípulos, para que os discípulos não fiquem preocupados com as coisas do amanhã, porque o amanhã pertence a Deus, e Deus é zeloso, Deus cuida de todas as nossas coisas. Por isso, em qualquer tempo, em época como essa de pandemia, nós precisamos descansar no Senhor, porque o Senhor, Ele cuida de nós. Se Ele tem cuidado até hoje, quando nós lemos as Escrituras, olha o que os homens no passado viveram, e Deus deu todo o suporte para eles, porque não continuará fazendo daqui para frente, se Ele fez até hoje. Nós não temos essa grande preocupação com o futuro, mas nós temos que lembrar que Deus, Ele comanda o futuro. Tanto o futuro imediato, quanto o futuro escatológico. Porque o futuro imediato é o daqui a pouco. O futuro imediato é daqui uma hora, o futuro imediato é o amanhã. Por que eu preciso preocupar com esse futuro? Basta os infortúnios que existem no dia que nós temos que lidar com ele. Mas também, aí vem a outra preocupação que o ser humano tem, que é a preocupação escatológica, a preocupação futura. Quando fala escatológica, é profética. Eu estou usando aqui Mateus 24, aquela passagem, do capítulo 24, 25, onde Jesus, ele trata sobre o sermão profético. Veja que Jesus, quando saiu do templo, aí no capítulo 24, registrado por Mateus, os discípulos, eles mostraram para Jesus a suntuosidade, a estrutura do templo, lá de Jerusalém. E Jesus falou assim: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso mexeu com a cabeça dos discípulos. Ué, o que Jesus está querendo falar com isso? Então, aí no versículo 3, que eu estou citando, estando ele assentado lá no Monte das Oliveiras, depois Jesus saiu lá do templo, foi com os discípulos lá para o Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos. Você pode acompanhar comigo aí na tela. Em particular, você tem uma coisa interessante, importante, é que Deus fala com a gente em particular. Amém, irmãos? Deus fala com você, meu irmão, que está acompanhando comigo na internet. Deus fala com você em particular, no seu carro, andando pela roça, pelo caminho, em qualquer lugar, Ele fala conosco em particular. Diz o texto então: aproximando dele os discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Os discípulos estavam preocupados quando Jesus falou a respeito de que o templo deveria ser destruído, pedra não ficaria sobre pedra. O próprio Jesus depois vai explicar que ele estava falando sobre o corpo dele, que ele morreria, mas ao terceiro dia ele seria ressuscitado. Mas isso mexeu com a cabeça dos discípulos,
e perguntou para ele: nos explique quando acontecerão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, ou do fim dos tempos. Essas expressões estão sendo ditas, expressadas pelas pessoas dos dias presentes. Estamos vivendo esse período dessa pandemia. E são sinais. O nosso espaço aqui não é para tratar disso, mas essa pandemia, porque quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E aí, o Espírito Santo está comunicando com a igreja. Esse é um dos sinais, essa pandemia. Imagina um vírus que conseguiu deter todo mundo em casa, prender todas as pessoas, um vírus que circulou o planeta Terra todinho. Caminhando aqui. Podemos então nós estabelecer o quê? Projetos, metas, mas nós não garantimos o futuro. O futuro quem o garante é Deus. Então somente Deus pode prever, que é aquilo que na teologia nós chamamos de presciência de Deus, porque Ele viu antes. Deus também Ele pode designar o futuro, porque Ele tem poder para isso. Nós temos textos e mais textos nas Escrituras. Ele designou, por exemplo, Ciro para abençoar Israel e devolver os israelitas. Deus levantou quem? Nabucodonosor, para aplicar um castigo sobre o povo de Israel. Então o Senhor, Ele designa também o futuro de algumas pessoas ou de coisas. E além do mais, Ele pode anunciar o tempo. Ainda para falar de tempo, já estou finalizando esse meu primeiro ponto, mas eu não poderia terminar esse assunto sobre tempo, sobre o futuro, melhor, a respeito do futuro, sem tratar de algo precioso dos projetos de Deus para com o ser humano. Se você puder abrir sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 18, porque o ser humano é muito preocupado com o futuro, do amanhã, em relação ao casamento, em relação à vida financeira, e as pessoas buscaram muitas práticas de adivinhos, profetas mentirosos, buscaram feiticeiras. A feitiçaria sempre existiu, porque sempre existiu homens tentando explicar o futuro. Então não poderia terminar esse meu primeiro ponto sem abordar essa passagem de que Deus proíbe a prática da adivinhação. Isso porque Deus, Ele quem conhece o amanhã, quem conhece o futuro é somente Deus. Nem Satanás, os demônios não sabem nada, a não ser aquilo que ele mesmo conheceu na Bíblia. Satanás só sabe das coisas que Deus revelou, e ele sabe o fim dele, que ele vai habitar eternamente no Guena, no inferno. Ele sabe disso. Então ele não tem dúvida sobre isso. O diabo não, mas as pessoas são duvidosos quanto a isso. Deuteronômio 18, Deus está falando com os israelitas quando aqueles que vieram do Egito, que viveram no Egito, viram aquelas práticas de feitiçaria que existiam no Egito, quando o povo israelita foram escravos lá e agora libertos por Moisés. Moisés agora está falando com a nova geração, e Deus, através de Moisés, aí em Deuteronômio 18, dos versos 9 ao 14, por gentileza, acompanhem comigo o texto. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, quer dizer, Canaã, não imitarás as abominações dessas nações. Não haja no teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. O Senhor abomina todo aquele que faz essas coisas. É por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa essas nações diante de ti. Serás perfeito diante do Senhor teu Deus.
as nações que hás de possuir dão ouvidos a agoureiros e adivinhos, mas a ti, o Senhor teu Deus, não permite tal prática. Não permite tal prática. Os homens, os seres humanos, recorrem à astrologia, os astrólogos. Existe aquele mapa astral do zodíaco, com os signos, e cada signo é representado por um animal. E as pessoas, olhando pelos signos, de acordo com os astros, as pessoas então, naquele mapa, eles buscam os entendidos em astrologia para dizer como será o mês da pessoa. Tanto que há pessoas, quando leem sobre o seu astro, sobre as coisas do seu dia, costumam nem sair de casa ou nem fazer uma viagem. Por quê? Porque estão lendo o seu mapa astral. Deus condena a astrologia. A necromancia, como eu acabei de ler, Deus condena. São pessoas que invocam espírito dos mortos. As pessoas que já esteve em macumba, como eu já fui no passado, em certos campos do espiritismo baixo, eu estou falando, quem já foi sabe disso, e quem vai sabe o que eu estou dizendo. Que invoca os mortos, são pessoas que ali invocam, que faz sacrifícios, e aí os demônios manifestam naquela pessoa, e aquela pessoa fala através da voz metálica alterada pelos demônios. E o que a Bíblia está dizendo? Deus abomina, Deus condena essa prática. Está dizendo para os judeus, para os servos dele, não praticar a necromancia, ou seja, buscar os adivinhadores que invocam os mortos. Nós conhecemos a história de Saul. Desviou dos caminhos do Senhor, buscou feiticeira, uma necromante. E olha qual foi o fim do rei Saul. A quiromancia é muito utilizada, a quiromancia, onde as pessoas leem o que? As linhas, os sinais das mãos para falar sobre o futuro. Se a pessoa vai ter um bom casamento, se a pessoa vai poder se prosperar. Então, em vez das pessoas buscarem a Deus, que conhece o futuro, vai buscar a um quiromante. Também busca nas cartas, né, chamado tarô, aquelas cartas que vão informar a pessoa a respeito do seu futuro. Quantas e quantas pessoas estão enfiando dinheiro? Eu fiquei sabendo que uma pessoa me informou há poucos dias, de uma médica, que trabalha e está torrando todo o seu dinheiro numa mulher que lida com as cartas, na taromancia. Está torrando a sua vida, o seu dinheiro, buscando explicações da vida futura, e até hoje não deu, e nem vai dar, porque quem conhece o futuro é o nosso Deus. Amém? E aí, eu vou terminar esse primeiro ponto meu, que ele é um pouco extenso. Quem conhece o nosso futuro? É Deus. Então, Deus conhece o nosso futuro. E aí eu vou utilizar então aqui o termo que eu disse agora há pouco, que nós explicamos teologicamente, que está lá no grego, a expressão prognosis, que são duas palavras gregas, que é a palavra pró, né, que ela tem a ver com antes, a palavra gnosis, ela explica aquilo que tem a ver com saber, com conhecimento, com a sabedoria. Então, prognosis, no grego, significa o seguinte: saber de antemão. Então, quem tem conhecimento antecipado das coisas é Deus. Quem é que tem conhecimento antecipado? Não, eu posso deduzir, imaginar, mas ter conhecimento antecipado, somente Deus. Então, esse termo, a palavra conhecimento, no grego é gnosis. Prognosis é uma expressão que está relacionado à onisciência de Deus. Por quê? Porque Deus, ele pode conhecer todos os eventos e as possibilidades das coisas futuras. Esse termo no grego é prognosis, que faz parte da onisciência de Deus. Se ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. E como prognosis, ou seja, ele faz prognóstico, porque é um termo que nós usamos para prognóstico, que Deus, ele conhece e pode intervir lá no amanhã. Isso é prognóstico. Prognosis, onde os médicos, eles tentam fazer um prognóstico a respeito da saúde de alguma pessoa.
Nesse mesmo contexto, eu quero citar aqui um exemplo da presciência de Deus. Quando nós lemos os profetas, Deus ele usa os profetas para falar dos eventos futuros. Isso significa que ele conhece o futuro. Isso é prognoses. Deus então ele relatou, por exemplo, não somente a Daniel, mas a Daniel, Deus ele relatou a Daniel e explicou para ele sobre as 4 potências que viriam. Ele falou então das 4 potências políticas que viriam. Deus falou para ele a respeito da potência de Nabucodonosor, do período de governo ali. Deus falou com ele a respeito da potência futura que viria do Império Medo-Persa. Deus declarou para ele profeticamente, né, que viria posteriormente o Império Grego. E aí, posteriormente, não usou o termo romano, mas as expressões que foi utilizado, que seria um governo de ferro, um governo que destruiria, faria uma grande devassa para assumir o poder. E o mesmo Daniel, quando ele leu o capítulo 7, aquela visão que Nabucodonosor teve do sonho de uma estátua dividida em 4 partes, que representava as 4 potências políticas, Daniel, no capítulo 7, ele tem a visão de 4 animais, e 4 animais representando o sentido moral, ético dessas 4 nações. E o último que ele viu foi um animal horrível, terrível, que o Apocalipse chama de besta. Então, o Império Romano foi esse império de besta, um império mau, terrível, destruidor, que foi o último dos impérios. Então, Deus, ele conhece o nosso futuro. Jeremias 29:11 diz assim, olha, está aí na tela para você acompanhar comigo. Porque eu sou que conheço os planos que tenho para vós. Olha que maravilha. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então Deus está dizendo isso para o profeta Jeremias, naquele período em que os judeus seriam levados para a Babilônia, e quem estaria dando toda uma visão futura de plano para eles, era o próprio Deus, que iria levá-los cativo. Mas ao mesmo tempo Deus estava dizendo para ele que era um plano de paz. Deus estava trabalhando em cima disso. Agora nós conhecemos a história, sabemos que realmente isso ia acontecer. E Deus não estava planejando mal para eles, mas esperança e futuro. E foi o que aconteceu com Israel. Israel foi a única das nações do passado que não foi dissipada. Então Deus conhece plenamente o dia de amanhã, e nós em Cristo, todos nós na pessoa de Jesus, nós podemos vislumbrar com o futuro que nós teremos no amanhã. Olha o que Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, lá, parte do 22 e 23, eu busquei esse texto aqui, em relação ao fato que Deus conhece o nosso futuro. Ele está dizendo, olha, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? Deus conhece o nosso futuro. Se Ele conhece, podemos entregar as nossas mãos no nosso Deus. Isso me faz lembrar de Jesus, quando estava na cruz. O que Ele falou? Pai, a Ti entrego o meu espírito. Amém, pastor Gilson? Isso significa que uma pessoa, quando está lá no leito, próximo da morte, que conhece a Deus e sabe do futuro da vida dele, ele fala assim, o Senhor poderá, né, dizer as mesmas palavras de Jesus, Pai, a Ti eu entrego o meu espírito. Porque nós sabemos o que terá conosco depois da nossa ressurreição. E aí eu vou para o segundo ponto, e o nosso segundo e terceiro ponto vai ser um pouco mais curto do que o primeiro. O segundo ponto nós vamos falar sobre o quê? O glorioso futuro da igreja. Porque o meu último ponto eu vou tratar sobre o tenebroso futuro dos ímpios. Já que eu falei que Deus, Ele é presente, conhece o passado, o futuro, e Ele comanda o futuro, e Ele é eterno, então, para a igreja, nós temos o quê? Um glorioso futuro prometido pelo Senhor nosso Deus. Deus é onisciente. Por Ele ser onisciente, Ele conhece o presente e conhece o futuro. E a sua presciência
através dela, ele revela o quê? O conhecimento que ele possui de todas as coisas. Nada acontece de que Deus não tenha ciência. Isso significa que as coisas que virão, Deus tem conhecimento, tem ciência a respeito. Vejamos então a respeito do glorioso futuro da igreja. A salvação eterna e gloriosa. Ao abrirmos, você pode abrir comigo, por favor, Romanos capítulo 8. Esse texto, e pode mantê-lo aberto, e nós vamos ver umas passagens. Romanos 8, eu quero ler aqui, porque o versículo 18, eu tenho ele na tela, você pode até acompanhar comigo, já baixei mais uma parte, mas vamos ler alguma coisa em Romanos 8. Olha, em Romanos 8, 18, nos diz que Deus estabeleceu um futuro glorioso para a igreja. Ele estabeleceu. Paulo então está falando isso em Romanos 8, 18. Olha aí, ó. Para mim, tenho por certo, ou seja, eu não tenho dúvida, tenho convicção, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E nós cremos nisso. Essa é a nossa esperança. Nós temos clara convicção da glória que há de ser revelada. Aquilo que nós viveremos na eternidade, na presença do Senhor, nos será revelada. Mas nós vivemos por fé, vivemos pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, caminhando aqui, ainda em Romanos 8, versículos 35 a 39, como o texto é muito longo, eu fiz uma síntese desse texto. Se você quiser ler todo o texto posteriormente, você fica à vontade, mas eu coloco na tela a síntese desse texto, do 35 ao 39, ainda em Romanos 8, que diz assim, olha, a tribulação, a angústia, a escassez, a perseguição, a nudez, a morte, o presente, o futuro, os anjos, as potestades, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. O apóstolo Paulo está deixando isso bem claro, que qualquer situação dessas que ele viveu, que ele poderia viver, e que nós como crentes podemos viver, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora pense nisso, pense o inverso que eu quero colocar aqui. A riqueza, a fama, o sucesso, né, é dentro dessas abordagens que Paulo está tratando. Os prazeres terrestres, eles são o que, gente? São passageiros. Dura às vezes minutos para alguns. O bem-estar material, o bem-estar social, nada se compara com a glória que em nós há de ser revelada. É por isso que o servo do Senhor, ele, como Paulo diz assim, eu sei em quem tenho crido. As lutas, as dificuldades que nós vivemos, elas são muito pequenas comparando com a vida futura, a glória que nós teremos junto ao nosso Deus. Dentro desse mesmo assunto, do futuro glorioso para a igreja, vou falar do galardão. O galardão e o júbilo que a igreja terá. A igreja não será apenas salva do pecado, apenas salva desse mundo, dos horrores desse mundo, mas a igreja também ela será galardoada, ela terá um galardão, ela será galardoada. O que é galardão? Galardão é prêmio, galardão é recompensa. Todas aquelas coisas que as pessoas fazem, ela é recompensada, é um prêmio. E Deus
falando para a igreja, ele deixa bem claro: todos aqueles que creem no Senhor Jesus serão salvos, mas também receberão o galardão. Quando nós olhamos em 2 Coríntios, o capítulo 5 de 2 Coríntios, nós temos essa passagem de que aqui nós temos que tratar das questões futuras. Nesse texto nós vamos falar de galardão e de júbilo. Nós estamos falando daquilo que nós cremos que a Escritura diz e que nós estamos aguardando. Primeiro, para tudo isso acontecer, no que eu vou falar agora, vai depender do arrebatamento da igreja. Então, a partir do momento em que a trombeta de Deus trocar, os mortos que estão salvos lá no paraíso, eles terão um novo corpo, e nós, os vivos, nós seremos transformados e arrebatados, e subiremos, e estaremos com o Senhor nas nuvens. Esse que nós vamos tratar daqui para frente tem a ver com tudo que é futuro. E esse futuro predito pela palavra do Senhor. Porque assim que nós formos arrebatados, nós seremos recompensados por Cristo segundo as nossas obras. E é retratado por Paulo no capítulo 5 de 2 Coríntios, a respeito do tribunal de Cristo. Isso significa que a igreja, quando ela subir e estiver com o Senhor Jesus, a primeira coisa que vai acontecer, nós já estamos falando da eternidade, do futuro. A primeira coisa que vai acontecer, nós estaremos diante de Jesus no tribunal de Cristo. Esse tribunal não é para condenação, porque o próprio Paulo, no capítulo 8 de Romanos, ele diz que aquele que está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. E aqui, o que significa que Paulo está falando em 2 Coríntios, no capítulo 5 e o verso 10? E todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou fez bem ou não fez bem. Ou fez bem feito ou fez mal feito, mas fez enquanto salvo. É essa a explicação que ele nos dá. Na mesma sequência, se nós olharmos Paulo explicando isso anteriormente aos Coríntios, na sua carta anterior, no capítulo 3, Paulo está explicando de que a igreja será recompensada. Ele está explicando isso do capítulo 3 de 1 Coríntios, dos versos 13 ao verso 15. Olha o que ele está dizendo, do verso 13 ao 15. Eu vou ler o verso 12 primeiro. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia demonstrará, pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, quer dizer, a obra permaneceu, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, quer dizer, passou pelo fogo, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia pelo fogo. Ainda o versículo 15, até aqui mesmo, até o versículo 15. Isso porque, às vezes, nós vamos entender aqui pelas passagens, de que um indivíduo que serve a Deus, as obras que ele faz, todos os crentes, as atitudes, o comportamento dele, obedecendo a Deus, as suas atitudes no reino do Senhor, as nossas obras, elas passarão pelo fogo. Por isso que é uma classificação aqui, que não temos tempo para tratar dessas questões, né? Se é palha, se é feno, se é madeira, se ela é ouro. Então, nessa classificação de algo que as pessoas fez, de realizações que os crentes fizeram nessa vida, então receberão prêmios, receberão galardão. Agora, nós não temos ideia de que galardão será esse, Jesus não revelou. Então, nós precisamos permanecer firmes e fiéis, que galardão nós teremos. Agora, tem uma coisa, que muitas das vezes, as pessoas falam assim, mas eu não estou muito preocupado não, o importa é eu ir para o céu, eu estando no céu já estou tranquilo. Mas veja uma coisa, é importante nós estarmos no céu sim, mas também nós teremos prêmios e receberemos os galardões lá no céu. Depois, nessa sequência escatológica, quando a igreja for arrebatada, a igreja passará pelo tribunal de Cristo e logo em seguida, de acordo com o livro de Apocalipse, a igreja viverá o quê? A bodas do Cordeiro. O que diz o texto? O texto de Apocalipse, no capítulo 19, do verso 7
até o verso 9, diz assim, olha, João, através dos textos, dizendo para a igreja assim, olha, regozijemo-nos e demonstre-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos da justiça dos santos. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém, irmãos? Esse é o momento esperado pela noiva do Senhor. A igreja, ela é a noiva de Cristo. E a noiva está aguardando esse momento para adentrar a boda do Cordeiro. Onde o próprio Jesus, na Santa Ceia, ele disse que ele posteriormente iria servir a todos. Isso significa que todos nós, como no próximo domingo que vem, aqui no Templo Central, nós estaremos aqui participando da Santa Ceia. E por falar nisso, a nossa escola domingo que vem vai começar às 9 horas e não às 8h30, por causa da Santa Ceia. Não é isso, pastor Gilson? Essa Santa Ceia que nós participamos todo mês, é para lembrar de até que Ele venha. E Jesus, Ele servirá a todos naquele grande banquete. Isso significa, esse é o glorioso futuro da igreja. Nós estamos aqui nessas duas dificuldades, mas nós sabemos que teremos uma vida na presença do Senhor e estaremos com Deus para todo o sempre. E aí eu encerro a minha aula com esse terceiro ponto. O terceiro ponto, ele é triste. Porque o primeiro ponto eu tratei sobre Deus, conhece o futuro, o passado, conhece todas as coisas, e Ele tem comando, poder sobre o futuro. Mas no segundo ponto eu falei sobre o glorioso futuro da igreja, daqueles que creem no Senhor e se mantêm firmes na presença do Senhor. Mas eu vou terminar com o terceiro ponto, falando do tenebroso futuro dos ímpios. Porque as pessoas terão que se apresentar diante de Deus. Enquanto os salvos desfrutarão das bênçãos celestiais por toda a eternidade, os ímpios sofrerão as consequências da sua rebeldia e da sua rejeição contra Deus. As pessoas costumam dizer assim, mas Deus é amor, Deus não manda ninguém para o inferno. Claro que Deus não manda, cada um se conduz para lá. Não tem 3 vias, só tem 2, ou a pessoa vai para o céu, ou a pessoa irá para o inferno. Aqueles que obedecem a Deus irão ao céu, mas os desobedientes não. E aí, o futuro tenebroso das pessoas terá início com o quê? Com a grande tribulação. Assim que a igreja sair, assim que Jesus, Ele retirar a igreja com arrebatamento, então iniciará aqui o período chamado, o período da grande tribulação, que Deus, através dos profetas, vem tratando sobre isso, e chama ali o choro de Jacó, a época, o período de grande aflição. A Bíblia diz que o período da grande tribulação, que durará por 7 anos, será um tempo de tanta tribulação, de tanta angústia, de tanta aflição do homem, que nunca houve período semelhante a esse antes. É assim que a Bíblia registra a respeito da grande tribulação. Mas eu quero falar sobre 2 objetivos pelas quais Deus estabelecerá a grande tribulação. Primeira razão, porque haverá a grande tribulação. E essa grande tribulação durará por 7 anos. Primeiro, o objetivo dessa grande tribulação é fazer com que os israelitas, levar o povo de Israel a receber o seu Messias. Ao lermos as Escrituras, Jesus foi anunciado pelos profetas, o Messias, o ungido de Deus, o querido das nações. Porém, os judeus não reconheceram a Jesus como o enviado de Deus, como o Messias. E os judeus, então, levaram Jesus à cruz e mataram Jesus. Mas a igreja, ela sabe que o Messias veio, nasceu, morreu, ressuscitou, está nos céus. E ele, Jesus, ele intercede pela igreja e trabalha pela igreja.
Mas como Deus tem um projeto, a fala dele que ele disse na antiguidade com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, essa é a razão pela qual Deus não consumiu os judeus até hoje. Então Deus utilizará um período da grande tribulação, que é chamado tempo da angústia de Jacó, para que os judeus, eles busquem a Deus. E para isso acontecerá um período, esse período da grande tribulação, aparecerá aqui na terra o anticristo, ou seja, uma pessoa que é anti-Deus, que é ante tudo que é cristão, e essa pessoa fará tudo de forma horrível, primeiramente com os judeus. O propósito de Deus é mexer com a cabeça da humanidade. O propósito de Deus com a grande tribulação é mexer com o pensamento dos judeus e levar os judeus à conversão, porque parte deles se converterá na grande tribulação, e esses que se converterão na grande tribulação, eles entrarão com o Messias do milênio. Porque passados 7 anos da grande tribulação, Jesus voltará com a igreja, com os remidos e os salvos, e Jesus voltará exatamente ali no Monte das Oliveiras, e assim como predito pelo profeta Zacarias, o Monte das Oliveiras abrirá e fenderá de uma banda do outro, e aí brotará um rio, e essas águas, ela irá curar as águas de todo o planeta Terra, e Jesus, ele reinará por 1000 anos nessa terra, ele será então literalmente Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nesse período de 7 anos, a igreja então estará nos céus, onde passará o período do tribunal de Cristo, a boda do Cordeiro, e aqui na terra, o período de grande tribulação. E esse período de grande tribulação também, que é o segundo objetivo da grande tribulação, trazer juízo sobre o mundo gentílico. Eu não tenho tempo, já estou para encerrar a nossa aula, mas basta ler o livro de Apocalipse a partir do capítulo 6, onde abrirá lá, os selos se abrirão, depois as taças, vocês verão o que os textos ali estão abordando a respeito do final dos últimos dias. Esse período da grande tribulação, ele irá atingir todas as nações. Por causa de quê? Por causa da impiedade dos homens, por causa da rebeldia da humanidade, e porque essas pessoas rebelam contra Deus e aniquilam o Senhor. Mas eu quero finalizar a minha aula com um texto do Apocalipse 3:10, que fala para nós e fala para aquele que ainda está afastado dos caminhos do Senhor, que ainda poderá se converter ao Senhor Jesus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mas naqueles dias guardarei a igreja da angústia que há de vir sobre o mundo inteiro. Amém? Olha aqui, olha o conforto para a igreja, olha o conforto para os salvos. Guardarei a igreja da angústia que há de vir sobre o mundo inteiro. A igreja não passará por essa angústia, mas o mundo inteiro passará por essa angústia. E aí no finalzinho então do milênio, então acontecerá mais 1000 anos. Por que eu estou tratando disso? Porque eu estou falando que Deus comanda o futuro. Mas então ainda terá o quê? O juízo final. Porque no finalzinho do milênio, o Senhor então, ele abrirá os céus. E aí ele será juízo. Jesus será juiz e aplicará o juízo sobre todas as pessoas. Quando nós lemos em Apocalipse, no capítulo 11, eu farei questão de ler esse texto, porque eu já estou encerrando a minha aula, estou com 1 hora e 20 minutos de ministração, e já quero finalizar. Apocalipse capítulo 20, versículos 11 ao versículo de número 15, nós temos exatamente aqui falando a respeito das pessoas que não são encontradas no livro da vida. Vamos ler, Apocalipse capítulo 20, dos versos 11 ao 15, por gentileza, acompanhe conosco a leitura. Se você pode abrir sua Bíblia, mas pode ler acompanhando na tela. Eu vou fazer a leitura na minha versão, e o Carlos, pode manter o texto na tela, por favor. Então vi um grande trono branco, João falando, e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu,
e não se achou lugar para eles, nem para a terra, nem para o céu. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se com outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Por isso que eu disse que eu iria encerrar a minha aula com a parte pesada. É a parte que o ser humano não gostaria de viver e nunca deveria praticar e viver no futuro. Mas para isso há um tempo ainda de arrepender dos seus pecados. Isso, o texto que eu acabei de ler, significa que muitos serão lançados no Hades, muitos desses que estão no Hades e que não creram nessa realidade. Por que eu estou dizendo que não creram nessa realidade? Que existem muitas pessoas mortas que estão no Hades e que não criam no Hades e estão lá, e é uma realidade para eles hoje. Existem pessoas hoje que não creem no inferno, não creem que não há diabo, mas hoje essas pessoas que morreram e os que estão vivos que não creem, vão para lá, e quando lá vão crer nessa realidade, porque vão viver o real. Aonde? No Hades. Mas o texto diz que ainda todos os joelhos dobrarão diante do Senhor e reconhecerão que Ele é o Senhor. Amém, meus irmãos? Todo joelho terá que dobrar depois da morte, lá no futuro. Dobrará diante de Deus e reconhecerá que Ele é o Senhor. Então eu concluo minha aula dizendo: Deus conhece, Deus controla e comanda o futuro. Essa é a nossa conclusão da nossa aula de hoje. O futuro da igreja será glorioso. Todo crente deve regozijar-se, pois as coisas do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Mas para aqueles que rebelam e zombam de Deus, o fim será eternamente ausente de Deus e da possibilidade futura de salvar-se. É impossível salvar-se depois da morte. Eu quero, nessa hora, orar com a igreja, passar ao nosso pastor Gilson. Eu planejei falar 1h10, mas os detalhes me levaram a gastar um pouco mais. E espero que seja uma manhã para nós de fortalecimento pelos tempos que nós estamos vivendo, crendo no poder do nosso Deus, que Ele é quem controla o futuro, tem o futuro na mão, e nós estamos nas mãos do nosso Deus, independente de qualquer situação. E quero lembrá-los de que na próxima semana, no próximo domingo, a nossa aula vai iniciar às 9, porque estará acontecendo aqui a Santa Ceia, de 8 até às 9, para as pessoas de 50 anos acima, e nós estaremos ministrando um novo tema, que é sobre tempo de conquistas, baseado no livro de Josué. Então sugiro a você, essa semana, ler pelo menos aí uns 3 capítulos de Josué, porque a minha aula na próxima semana será uma abordagem geral sobre o livro de Josué. Você tem na tela já a explicação sobre isso. Pastor Gilson, por gentileza. Glória a Deus. Mais uma lição maravilhosa. Eu estava meditando aqui, ouvindo a ministração pelo pastor Wallace e agradecendo a Deus, pelo cuidado dele para conosco. Eu tenho 35 anos de crente e 35 anos de aluno da IBD. Mesmo a gente estudando o mesmo assunto, Deus varia
a maneira de passar para nós a mensagem. Essa é a proposta da Bíblia, né? A Bíblia não é nova, mas quando a gente lê, ela é inspiradora, traz sempre algo novo para nossas vidas. E a natureza também, você olha para o céu em um dado momento do dia, lá tem nuvem ou não tem? Tem lá um bloco de nuvem, pequeno ou maior, e Deus vai variando. De noite as coisas não mudam, mas há sempre a novidade para você descobrir. Assim também é Deus para conosco, né? E nós só ganhamos em estudar a palavra de Deus. Muito obrigado, meu querido irmão, minha querida irmã, por você estar aí empenhado em conhecer mais o Senhor, em entender melhor como melhor servir a Deus, porque o que importa para nós é isso. Tem gente que vive 100 anos, mas ele não tem um propósito de vida aqui. Então nós temos que entender que Deus nos ama, Ele caprichou quando nos fez, e nós temos que servi-lo com excelência aqui na terra, né? À noite eu vou falar sobre isso em uma das mensagens do culto à noite. Vou falar sobre isso, a questão de servir a Deus em tempos difíceis, mas com excelência. Nós vamos orar a Deus, agradecendo por este trabalho. Nesta oração, vamos orar pelos familiares do evangelista Antônio José dos Reis. Ele partiu para a eternidade no dia de ontem. Está sendo velado ali no Salão da Nova Aliança, na Avenida Londrina. De 9, começou às 9 e vai até ao meio-dia. Então nós vamos orar pelos seus familiares. Ele é uma das pessoas mais antigas, né? E vamos orar para que Deus venha consolar e confortar os familiares. À noite, encontro marcado aqui, às 18h30, nosso primeiro culto, em que vamos estar aqui adorando e glorificando a Deus. Segundo culto, às 19h45. Então, oremos. Pastor Edmar vai estar orando neste momento. Como o pastor Wallace mencionou, domingo que vem começa um novo assunto, né? Baseado no livro de Josué. Então, estude aí este livro para que você tenha um melhor desempenho, um melhor entendimento na ministração da nossa escola bíblica. Lembrando que a transmissão será a partir das 9 horas devido à nossa Santa Ceia do Senhor. Pai do Senhor, queridos, também queremos aqui agradecer a Deus, aos irmãos lá dos Estados Unidos, que estão ligadinhos conosco, participando dessa escola bíblica dominical, e os demais da Europa também, que estão acompanhando esse trabalho. Deus abençoe. Nós vamos orar. Nesta oração também eu quero incluir, pastor Gilson, eu tenho 2 tios meus lá de Belo Horizonte, que eu fui criado com eles, e eles estão, um está entubado, 84 anos, e a esposa foi também para o hospital, nessa mesma situação. Vamos orar também. Pai, te damos graça por nós estarmos aqui, e nós agradecemos por esta palavra que foi ensinada nesta manhã. Mas nós também oramos pelos enfermos, oramos por aqueles que estão em casa nesta situação. O Senhor tem poder de fazer milagre, operando como o Senhor tem feito nesses últimos dias sobre a vida de nossa. Pai, nós clamamos ao Senhor e pedindo que o Senhor visite os meus tios em Belo Horizonte, que o Senhor possa dar saúde e retirá-lo daquela situação. Os demais que pediram oração nesta manhã, que a mão do Senhor possa alcançar, porque o Senhor é o Deus de longe, também o Deus de perto. Deus, a família que perdeu o evangelista, que está sendo velado ali hoje, que o Senhor possa confortá-los, consolá-los, e que as tuas mãos poderosas continuem sobre a vida de cada um. Nós oramos e abençoamos a cada membro de nossa igreja, e que a mão do Senhor alcance pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Estende as suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Pode dizer amém? Então vai em paz, Deus abençoe.